A história da mitologia para quem tem pressa. Do Olho de Horus ao Minotauro em apenas 200 páginas, do autor Mark Daniels. Capítulo 1. Mitologia australiana e Maori. Mitologia aborígene australiana, embora colonizada pelos ingleses há apenas 225 anos, a civilização indígena da Austrália tem aproximadamente 70 mil anos e os mitos dessa cultura uns 10 mil anos. Muitas de suas histórias se originaram das características geológicas da região das tribos que as contavam. Embora os mitos não fossem escritos naquela época, fenômenos locais específicos, descritos em alguns deles, servem para situá-los dentro desse período. Não é menos do que milagroso que as mesmas narrativas tenham sido passadas de geração em geração e que tenha sido apenas através da tradição oral que as histórias sobreviveram para serem contadas hoje. Uma extensão de terra colossal. A Austrália indígena continha uma extraordinária variedade de tribos, aproximadamente 400, cada uma com o seu próprio idioma e sistema de crenças. Como tal, mencionar apenas uma mitologia mal arranharia a superfície, por isso mergulharemos em algumas das mais fascinantes histórias de todas as partes do continente. Dreamtime, Tempo dos Sonhos. A mitologia aborígene australiana faz referência a 3 reinos principais: o humano, o terreno e o sagrado. Durante a criação do mundo, antes que a vida humana fosse criada, existia uma era conhecida como Dreamtime, ou Tempo dos Sonhos. Os aborígenes australianos acreditavam que, após a criação, as pessoas passaram a viver simultaneamente no mundo físico e no tempo dos sonhos, sugerindo que tanto na vida como na morte, uma parte de cada um de nós reside no tempo dos sonhos eternos. Para melhor compreender e influenciar o seu meio ambiente, as tribos cantavam e rezavam para os arquétipos no tempo dos sonhos de qualquer pessoa, animal ou ser que elas precisassem de ajuda para compreender. Por exemplo, podiam apelar para o crocodilo do tempo dos sonhos a fim de ajudar a controlar a versão do mesmo animal na vida real. As lendas do tempo dos sonhos são usadas como mitos etiológicos e lições morais, transpondo essas lições para as vidas dos contadores de histórias e, como tal, continuam sendo uma parte importante da cultura aborígene. Cobrindo uma extensão de terra tão vasta, é compreensível que os mitos sobre o tempo dos sonhos variam de uma tribo para outra e que, portanto, um conjunto de mitos individual se torna parte inalienável da identidade de cada clã. Walkabout, andança. Os aborígenes australianos estavam, e ainda estão, inextricavelmente ligados ao território ao seu redor. Uma parte extremamente importante de sua civilização é o conceito de walkabout, ou andança. Uma jornada empreendida pelos adolescentes durante a qual percorrem os antigos caminhos de seus ancestrais. Durante o percurso, esses rapazes param em locais pré-determinados e realizam uma série de cerimônias tradicionais. As canções e cerimônias associadas a essas jornadas de reclusão deram origem ao termo songlines, trilhas de canções, que descrevem os caminhos percorridos pelos jovens. Essas rotas se entrecruzam por toda a Austrália e unem locais como nascentes, cavernas, marcos e significativas fontes de alimento que são de grande importância para diferentes tribos. Os jovens passam até vários meses conectando-se com o território e com os ancestrais através do antigo ritual compartilhado. Aprendem a viver a partir da própria terra e a alcançar o contentamento e a paz por meio da solidão. Ao retornarem, espera-se que se tenham tornado homens. A serpente arco-íris. Apesar do assombroso conjunto de sistema de crenças existentes na Austrália, um personagem aparece mais de uma vez, a serpente arco-íris. As histórias e os nomes que lhe são atribuídos variam, mas geralmente ela é associada à água e, portanto, à própria vida. Em muitas histórias, ela acaba devorando as pessoas, mas também traz tradições e costumes para o povo australiano. A serpente arco-íris é usada como um mito de criação.
bem como uma explicação para as leis, os costumes e a cultura tribal totêmica que existem em toda a Austrália. Durante o tempo dos sonhos, nos primórdios do tempo, enquanto a serpente viajava de norte a sul da Austrália, as marcas de sua perambulação foram dando origem aos vales, rios e riachos. Finalmente ela criou os sapos, que emergiram da terra, com as barrigas cheias d'água. A serpente arco-íris fez cócegas nelas, e a água jorrou por todo o mundo, enchendo os rios e os lagos. A partir daí, todas as demais formas de vida, tanto vegetais quanto animais, emergiram. Os cangurus, os emus, as cobras, os pássaros e os outros animais seguiram a serpente arco-íris pelo território afora. Cada animal ajudando a manter o equilíbrio ecológico ao caçar somente para a sua própria espécie. A serpente trouxe leis e decretou que aqueles que a desobedecessem deveriam permanecer sob a forma animal, ao passo que os que se comportassem bem seriam elevados à forma humana. Cada tribo recebeu um totem do animal de que descendia, como ícone identificador e lembrete de suas origens. Era-lhes permitido comer de tudo, menos um animal ancestral, o que significava que haveria comida bastante para todos. Uma crença útil em uma terra onde os recursos são tão escassos. O Sol. Nos primeiros dias do tempo dos sonhos, antes de o Sol ser criado, uma jovem perdidamente apaixonada foi proibida de ficar com seu amado. Frustrada, ela fugiu, embrenhando-se na mata, longe do alimento e da proteção, e encontrando condições cada vez mais desfavoráveis. Com a tribo em seu encalço, a jovem apaixonada foi forçada a se embrenhar ainda mais em lugares inóspitos. Ao verem a jovem adormecida, e muito próxima da morte, os espíritos de seus ancestrais decidiram que era hora de intervir. Levaram-na para o céu, onde ela despertou e encontrou alimentos e fogo para se aquecer. Ela podia ver que seu povo estava com frio e no escuro, e incapaz de manter as fogueiras acesas o dia inteiro. Por esse motivo, embora sentisse saudades da família e desejasse voltar para a sua companhia, ela soube que o seu lugar era no céu, que tinha o dever de ajudar a família. Fazendo a maior fogueira que pôde, a jovem a manteve acesa o dia inteiro, para que seu povo tivesse calor. A criação do sol lhe trouxe muita felicidade, e ela resolveu acendê-lo todos os dias, para permitir que a família cuidasse da sua própria vida. A Lua. Em um dia fatídico, um grande caçador do tempo dos sonhos, conhecido como Japara, deixou a esposa e o filho pequeno e saiu em busca do que caçar. Em sua ausência, Paro Capole, um andarilho contador de histórias, encontrou a esposa de Japara e se sentou para brindá-la com narrativas maravilhosas, nas quais ela ficou totalmente absorta. Sua concentração foi quebrada apenas quando ouviu um súbito baque na água. Seu filho tinha engateado e caído na correnteza. Ela correu para salvá-lo, mas era tarde demais. O menino havia se afogado. Embalando no colo seu corpo sem vida, ela passou o dia inteiro chorando e aguardando o retorno de Japara. Quando lhe explicou o que havia acontecido, o marido teve uma crise de raiva e a culpou pela morte do filho. Sacando das armas, ele matou a esposa e então se voltou para o Capole. Os dois homens lutaram, ambos recebendo muitos ferimentos, mas foi Japara quem, por fim, saiu vitorioso, matando o contador de histórias. Condenado por sua tribo, Japara imediatamente constatou o erro de seu implante. Saiu em busca dos corpos da esposa e do filho, mas logo descobriu que haviam desaparecido. Lamentou seus atos e implorou aos espíritos que os haviam levado que o autorizassem a reunir-se à família. Os espíritos aqueceram e permitiram que Japara entrasse no mundo do céu para procurar a esposa e o filho, acrescentando que, como punição, ele deveria procurá-los por si mesmo no céu solitário. Disse que ainda é possível ver as cicatrizes da luta de Japara com Paro Capole nas crateras da lua, a qual é um reflexo da fogueira que ele acendeu para ajudá-lo em sua tentativa desesperada de se reunir à família. A rota cambiante e o formato da lua são uma ilustração da busca infundável do pobre Japara. Mitologia Maori. Os primeiros colonizadores Maori chegaram à Nova Zelândia, ou
a Aotearoa, como era conhecida, vindos da Polinésia, no século XIII. A tradição maori neozelandesa é totalmente independente da tradição dos aborígenes australianos. Foi inserida neste capítulo por motivos geográficos. A tradição maori possui um rico clã politeísta. Seus mitos estão profundamente entrelaçados com a natureza. O primeiro povo maori descendia dos mesmos colonizadores polinésios, micronésios e melanésios, que cruzaram o Pacífico para habitar ilhas tão distantes quanto o Havaí e Fiji. Esse antigo passado itinerante fez com que o povo maori adotasse uma atitude de reverência e assombro para com o mar, e talvez explique porque muitos de seus mitos contêm temas de viagem, perda, separação. Ranginui e Papatuanuku, Pai Céu e Mãe Terra. Segundo a mitologia maori, Ranginui, cuja forma abreviada é Rangi, o Pai Céu, e Papatuanuku, cuja forma abreviada é Papa, a Mãe Terra, foram os progenitores de todas as coisas terrenas. No começo, nada existia, uma ideia comum a quase todos os mitos de criação. E, no interior da escuridão, Rangi e Papa jaziam em um estreito abraço havia milhões de anos. Os frutos de sua união foram uma raça de filhos homens, todos sendo obrigados a viver no espaço apertado entre os pais, sem nada além da escuridão ao seu redor. À medida que os meninos cresciam, foram ficando cada vez mais descontentes com a situação, até que começaram a discutir sobre o modo como deveriam separar seus pais. Tumatauenga, deus da guerra e o mais beligerante dos irmãos, queria matar os dois. Mas, felizmente, os irmãos optaram pelo plano de Tanemauta, deus da floresta. Eles separariam os pais à forças. Cada filho tentou afastar Rangi de Papa, mas em vão. O ônus coube mais uma vez a Tanemauta, que usou de sua enorme força para puxar a terra para longe do céu, trazendo a luz e a primeira aurora para o mundo. Devastado com a separação, Rangi choveu lágrimas de angústia, que criaram os rios e os lagos. Cada irmão encontrou um papel em consequência da separação dos pais. Tauihirimatea, deus das intempéries, que teria preferido deixar as coisas como estavam, encontrou consolo no céu, mais tarde derrubando todas as árvores do irmão Tanemauta com o poder de seus ventos. Tangaroa, deus do mar, fugiu da fúria de Tauhirimatea, buscando proteção no oceano. Ainda hoje, a dor pela separação do casal pode ser sentida. Rangi continua a chorar lágrimas de tristeza que caem na terra como chuva. E sua saudosa esposa, Papa, provoca terremotos, em uma vã tentativa de fragmentar o solo, e com isso reduzir a distância que os separa. Mas, mesmo assim, os dois permanecem separados para sempre. Tangaroa, deus do mar. O êxodo de Tangaroa para o mar causou enorme confusão, principalmente em sua família. Punga, filho de Tangaroa e ancestral dos répteis, tubarões, lagartos e arraias, seguiu o pai em direção ao mar. Dos dois filhos de Punga, apenas Ikatere, o ancestral dos peixes, seguiu o pai para o mar. Tute, o filho que restava de Punga e ancestral dos répteis, viu-se preso na terra seca e se refugiou nas florestas. É por essa razão que o mar continua a se desentender com Tanemauta e Herode a Terra, em uma tentativa de se reunir com seus descendentes legítimos. Entalhes em madeira, a arte do entalhe, é muito importante na tradição maori. Serve como registro de seu povo e cultura. Não é de surpreender que o papel que desempenha na mitologia seja tão interessante. Certo dia, Temanu, o jovem filho de um chefe chamado Ruatepupuke, estava navegando quando foi capturado por Tangaroa. Em desespero, Rua saiu à procura do filho. Ao encontrar a casa de Tangaroa, Rua descobriu que estava coberta de entalhes intrincados, entre os quais viu o filho pendurado no telhado, como um objeto de decoração. Em um acesso de ódio, Rua decidiu matar Tangaroa. Mas Hine Matikotai, um idoso que tomava conta da casa,
aconselhou-o a entrar e preencher todas as rachaduras e frestas para bloquear a luz externa. Ao fazer isso, Rua encontrou o local abarrotado de entalhes, todos, ao contrário dos que enfeitavam o exterior, parecendo falar uns com os outros. Rua se dirigiu a eles, que concordaram em executar seu plano. Escrito à tinta. Os inconfundíveis desenhos intricados dos entalhes maoris são copiados hoje em dia em todo o mundo nas tatuagens, abre aspas, tribais, fecha aspas. Na manhã seguinte, todos se encontravam em silêncio. Tangaroa, seu filho, seu neto e todos os outros peixes tentaram despertar, mas a escuridão os enfeitiçou e eles voltaram a dormir. O cenário estava pronto para a Rua se vingar. Chegando à casa silenciosa de Tangaroa, Rua a incendiou. Os fugitivos saíram imediatamente da construção em chamas, inclusive Kanae, a tainha, e Maroro, o peixe voador. Mas muitos outros peixes morreram. Rua também conseguiu fugir e pegou um punhado dos entalhes externos no caminho, levando a versão não falante dessa forma de arte para o mundo dos humanos. Disse que os intrincados padrões que se vêem entalhados em madeira são inspirados nas escamas dos peixes, o que poderia explicar por que Tangaroa é associado a eles. Em homenagem à morte do filho de Rua, as casas do Maori, tradicionalmente, exibem no telhado um menino semelhante a uma gárgula, conhecido como teco-teco, como proteção contra os intrusos. Tumatauenga, deus da guerra. Tumatauenga foi o filho mais beligerante de Rangi e Papa. Ele desejou matar os pais para separá-los e permitir que a luz entrasse no mundo. Embora o plano mais sensato de seu irmão, Tanemauta, tenha prevalecido, o discurso combativo de Tumatauenga não parou por aí. Contrário aos atos dos irmãos, Tumatauenga criou armadilhas para capturar os pássaros, filhos de seu irmão Tanemauta, redes para apanhar os peixes, filhos de seu irmão Tangaroa, e instrumentos para cultivar a terra. Os frutos de seu irmão Hongo, deus da agricultura. É por esse motivo que os Maori podem desfrutar do prazer de comer animais terrestres, peixes e vegetais, mesmo que sejam filhos de deuses. O único de seus irmãos que Tumatauenga não conseguiu dominar foi Tauihirimatea, deus das intempéries, que continua até hoje a manifestar suas alterações de humor por meio do mau tempo. Tumatauenga é uma divindade crucial de enorme estatura, porque permitiu aos humanos usufruir plenamente da terra e do mar, comendo peixes e cultivando o solo. Maui Tiki-Tiki, semideus. Várias gerações depois de Rangi, Papa e sua voluntariosa prole, houve um semideus chamado Maui, que protagonizou diversas aventuras. Na infância, Maui assistia com inveja aos irmãos mais velhos pescarem na sua canoa e voltarem com uma penca de peixes. Ele lhes implorava todos os dias que o permitissem ir junto, mas eles se recusavam, debochando de sua altura e idade. Não se deixando abater, Maui sentou-se em segredo e, recorrendo a um encantamento maori tradicional, um karakia, rezou para que sua linha de pesca adquirisse força extra. Maui se escondeu na canoa de pesca. Seus irmãos foram para o mar. Quando estavam bem longe, Maui se revelou, para grande aborrecimento dos irmãos, e prometeu que eles apanhariam mais peixes do que nunca, graças à sua presença. Quando os irmãos atiraram as linhas, Maui entoou seu karakia, e logo a pequena canoa se encheu de peixes. Em seguida, foi a vez de Maui, usando seu próprio sangue como isca no anzol feito a partir da mandíbula mágica de sua avó, e entoando novas invocações, Maui atirou a linha, que mergulhou fundo no reino de Tangaroa. Quando a linha se retesou, ficou óbvio que Maui tinha fisgado alguma criatura de grandes dimensões. A canoa foi arrastada para os lados e para a frente pelo peixe colossal, obrigando os irmãos de Maui a lhe implorar que cortasse a linha. Mas ele a segurou com força e, por fim, puxou o que só pode ser descrito como um peixe gigantesco. Enquanto seus irmãos guardavam os peixes, Maui voltou para o seu povo em Hawaiki, a terra mística do povo Maori, um nome com a mesma raiz linguística de Hawaii,
Havaí, para que eles o ajudassem a levar o volumoso peixe para casa. Porém, ao retornarem à canoa, Maui e seus ajudantes encontraram os gananciosos irmãos retalhando o peixe, exigindo partes dele para si mesmo. Felizmente, o peixe era tão grande que todo o povo, assim como os animais de Hawaii, couberam no seu interior. O peixe se tornou a ilha do norte de Aotearoa, Nova Zelândia, sendo suas montanhas e vales uma prova da gananciosa partilha dos irmãos. A canoa de Maui foi habitada como a ilha do sul do país. Ainda hoje, os nomes maori para as ilhas da Nova Zelândia são Te Ika Maui, o peixe de Maui, para a ilha do norte, e Te Waka Maui, a canoa de Maui, para a ilha do sul. Hine Nui Tepo, deusa da morte. Hine Nui Tepo era a filha de Tane Mauta, deus das florestas, mas ele também fez dela sua esposa. Quando ela descobriu que, na verdade, ele era seu pai, fugiu envergonhada para o submundo, do qual se tornou a soberana. Apesar das muitas realizações de Maui, entre elas atrasar o curso do sol para que a luz durasse o dia inteiro, ele tinha consciência de que morreria algum dia, seguindo um faticínio feito pelo seu pai em seu batizado. Sem se deixar abater por essas trivialidades, Maui resolveu visitar Ine Nui Tepo e enganá-la para que ela lhe concedesse a imortalidade. Antes de sua visita, Maui reuniu um bando de pássaros diferentes para levar como companheiros. Em seguida, partiu ao encontro da deusa, que podia ser vista como um brilho vermelho no horizonte a oeste. Uma portentosa presença física. O cabelo de Hine Nui Tepo se assemelhava às águas marinhas, sua boca a uma barracuda, e ela possuía olhos que eram como pedras rubras. Quando Maui e seus companheiros chegaram à deusa, ela estava dormindo de costas, com as pernas abertas, entre as quais eles viram farpas afiadas de cristal e rocha vulcânica. Aquela era a entrada para o submundo. Maui corajosamente tirou as roupas, revelando o intrincado padrão espinha de peixe de suas tatuagens maori, e avançou de corpo inteiro entre as pernas de Hine Nui Tepo. Embora tivesse pedido aos amigos pássaros que não fizessem barulho até o virem sair pela boca da deusa, um passarinho não aguentou o absurdo da cena e soltou um pio achando graça. Hine Nui Tepo despertou imediatamente e cortou Maui ao meio com a sua vagina afiada, fazendo dele a primeira criatura viva a morrer. É por causa da experiência de Maui que todos os Maori devem vivenciar a morte.